Bora continuar! Sejam bem-vindos! Antes de continuar essa parte, eu queria saber quem são vocês que estão acompanhando essa leitura comigo. Comenta aqui, curte! Eu juro que eu não vou fazer mais isso em outros vídeos, mas eu queria saber quem são vocês, de onde vocês estão me ouvindo. Comenta aqui pra mim, tá? E vamos continuar. Feitiçaria. Esse deveria ter sido o fim da minha história sobre a selva amazônica, mas não foi. Mais ou menos na mesma época em que a ideia para o romance fugiu, em 2008, fiz uma nova amiga, a famosa romancista Ann Patchett. Nós nos conhecemos certa tarde em Nova York, em uma mesa redonda sobre bibliotecas. É isso mesmo, uma mesa redonda sobre bibliotecas. Vida de escritor é glamour que não acaba mais. Ann me deixou imediatamente intrigada, não apenas por eu sempre ter admirado seu trabalho, mas porque sua presença é extraordinária. Tem uma capacidade sobrenatural de se encolher, de se fazer quase invisível, para melhor observar o mundo à sua volta na segurança do anonimato, a fim de poder escrever sobre eles sem ser notada. Em outras palavras, seu superpoder é esconder os superpoderes. Não é de surpreender, portanto, que eu não tenha imediatamente reconhecido Ann como a célebre autora na primeira vez que nos encontramos. Ela parecia tão despretensiosa, minúscula e jovem que achei que fosse a assistente de alguém, talvez até a assistente da assistente de alguém. Quando finalmente me dei conta de quem era, pensei: meu Deus, ela é tão simples! Mas estava enganada. Uma hora depois, Patchett subiu à tribuna e deu uma das palestras mais poderosas e fascinantes que já ouvi. Abalou a sala e me abalou também. Foi então que percebi que aquela mulher era, na verdade, bem alta, e forte, e linda, e passional, e brilhante. Era como se ela tivesse tirado sua capa de invisibilidade e uma deusa tivesse surgido. Fiquei maravilhada. Nunca tinha visto ninguém se transformar daquele jeito de um momento para o outro. E, como não tenho noção de limites, corri até ela após o evento e a agarrei pelo braço, ansiosa para pegar aquela criatura incrível antes que se tornasse invisível novamente. Ann, eu disse. Sei que acabamos de nos conhecer, mas preciso dizer, você é extraordinária e eu te amo. Bem, ao contrário de mim, Ann Patchett tem noção de limites. Olhou para mim meio desconfiada, como seria de imaginar. Parecia estar decidindo algo a respeito de mim. Por um instante fiquei sem saber o que esperar. Mas o que ela fez em seguida foi maravilhoso. Tomou meu rosto nas mãos, me deu um beijo e declarou: "E eu também te amo, Liz Gilbert." Naquele instante nasceu uma amizade. Os termos dessa amizade, contudo, viriam a ser um tanto incomuns. Ann e eu não moramos na mesma região. Estou em Nova Jersey e ela no Tennessee. Então, não era como se pudéssemos nos encontrar uma vez por semana para almoçar. Além disso, nenhuma de nós é muito fã de falar pelo telefone, e as redes sociais não eram o melhor lugar para cultivar aquele relacionamento. Decidimos então nos conhecer melhor por meio da arte quase esquecida da epistolografia. Em uma tradição que continua até hoje. Ann e eu começamos a escrever longas cartas uma à outra todo mês. Cartas de verdade, em papel de verdade, com envelopes, selos e tudo mais. É uma maneira bastante antiquada de se manter uma amizade, mas somos ambas pessoas bastante antiquadas. Escrevemos sobre nossos casamentos, nossas famílias, amizades e frustrações, mas acima de tudo, escrevemos sobre escrever. E foi assim que, no outono de 2008, Ann mencionou ao acaso em uma de suas cartas que havia começado a trabalhar em um romance sobre a floresta amazônica. E nesse momento eu me arrepio.
Por razões óbvias, aquilo chamou minha atenção. Escrevi de volta e perguntei sobre o que, mais especificamente, tratava o romance. Expliquei que também tinha começado a trabalhar em um romance sobre a floresta amazônica, mas que o meu me havia escapado porque o negligenciei, algo que eu sabia que ela entenderia. Em sua carta seguinte, Anne respondeu que ainda era cedo demais para saber exatamente sobre o que seria o romance. Era um projeto bem recente. A história estava apenas começando a tomar forma. Ela me manteria informada conforme fosse evoluindo. Em fevereiro do ano seguinte, Anne e eu nos encontramos pessoalmente pela segunda vez na vida. Nós nos apresentaríamos em um evento em Portland, Oregon. Na manhã da apresentação, tomamos café da manhã juntas no hotel. Ela me contou que estava empenhada na produção do novo livro. Já havia escrito mais de 100 páginas. Certo, eu disse. Agora você tem que me contar do que trata seu romance amazônico. Estou louca para saber. Você primeiro, respondeu Anne, já que seu livro veio antes. Conte sobre o que era o seu romance amazônico, o que escapou. Tentei resumir meu ex-romance de maneira mais concisa possível. Era a história, expliquei, de uma solteirona de meia-idade de Minnesota que há muitos anos nutre uma paixão secreta pelo chefe casado. Ele se envolve em um negócio arriscado na selva amazônica. Quando uma enorme quantidade de dinheiro e uma pessoa desaparecem, minha protagonista é enviada até lá para resolver a situação e sua vida tranquila vira um completo caos. Mas é também uma história de amor. Anne ficou me encarando do outro lado da mesa por um bom tempo. Antes de continuar, preciso explicar que, sem dúvida ao contrário de mim, Anne Patchett é uma verdadeira lady, com modos refinados. Nada nela era vulgar ou grosseiro, o que contribuiu para me deixar ainda mais chocada quando ela finalmente falou. Você só pode estar de sacanagem com a minha cara. Por quê? Perguntei. Sobre o que é seu romance? Meu romance, respondeu ela, é sobre uma solteirona de Minnesota que há muitos anos nutre uma paixão secreta pelo chefe casado. Ele se envolve em um negócio arriscado na selva amazônica. Quando uma enorme quantia de dinheiro e uma pessoa desaparecem, minha protagonista é enviada até lá para resolver a situação e sua vida tranquila vira um completo caos. Mas é também uma história de amor. Emoções, não dá para explicar. Vamos continuar. Que pi é essa? Gente, isso não é uma categoria. Esse não é o enredo de um livro de suspense escandinavo ou de um romance sobre vampiros. É um enredo extremamente específico. Você não pode ir a uma livraria e pedir ao vendedor que lhe mostre a seção de livros sobre solteironas de meia-idade de Minnesota apaixonados por seus chefes casados que são enviados à floresta amazônica para encontrar pessoas desaparecidas e salvar projetos fadados ao fracasso. Isso não existe. É verdade que quando passamos aos detalhes mais específicos vimos que havia algumas diferenças. Meu romance se passava na década de 1960, o de Anne nos dias de hoje. Meu livro era sobre a construção de uma estrada, enquanto dela era sobre a indústria farmacêutica, mas tirando isso eram basicamente o mesmo livro. Como seria de esperar, Anne e eu levamos algum tempo para recuperar a compostura após essa revelação. Então, como grávidas ansiosas para lembrar o momento exato da concepção, contamos os meses nos dedos e tentamos determinar quando eu tinha perdido a ideia e quando ela a havia encontrado. Descobrimos que os dois eventos ocorreram mais ou menos ao mesmo tempo. Na verdade, achamos que a ideia pode ter sido oficialmente transmitida no dia em que nos conhecemos. Aliás, achamos que foi passada com um beijo. E isso, meus amigos, é a grande magia. Eu vou dar uma... Não, vou mais um, que esse trecho é pequeno. Vamos ver até onde ele vai. Eu ia parar por aqui, mas vamos lá.
respirar. Um pouco de perspectiva. Bem, antes de nos empolgarmos demais, quero fazer uma pausa e pedir que você considere todas as conclusões negativas que eu poderia ter tirado a respeito desse incidente, caso eu estivesse a fim de arruinar minha vida. A pior conclusão a que eu poderia ter chegado, e também a mais destrutiva, seria a de que Ann Patchett havia roubado a minha ideia. Isso teria sido absurdo, claro, pois Ann nunca sequer ouvira falar de minha ideia, e além disso, é o ser humano mais ético que já conheci. No entanto, as pessoas tiram conclusões abomináveis como essa o tempo todo. Convencem-se de que foram roubadas quando na verdade isso não aconteceu. Esse pensamento vem de uma deplorável lealdade à noção de escassez, da crença de que o mundo é o lugar de carência e de que nunca haverá o suficiente de tudo para todos. O lema dessa mentalidade é: alguém roubou o que era para ser meu. Se eu tivesse decidido assumir essa postura, certamente teria perdido minha querida nova amiga. Também teria me afundado em um estado de ressentimento, inveja e culpa. Quantos de nós, muitas vezes, pensamos nisso? Fica a reflexão. Vamos continuar. Outra possibilidade teria sido voltar à raiva contra mim mesma. Poderia ter pensado: está vendo? Essa é a maior prova de que você é uma inútil, Liz, porque nunca cumpre suas promessas. Esse romance queria ser seu, mas você estragou tudo porque é preguiçosa, estúpida e não serve para nada e sempre volta a atenção para a coisa errada. É por isso que você nunca será uma grande escritora. Finalmente, poderia ter voltado meu ódio contra o destino. Poderia ter dito: eis aqui a prova de que Deus gosta mais de Ann Patchett do que de mim, pois Ann é a romancista eleita e eu, como sempre suspeitei nos momentos mais sombrios, não passo de uma impostora. O destino zomba de mim enquanto a cobre de glórias. Sou o bobo da fortuna e ela sua queridinha. E essa é a eterna injustiça e tragédia da minha existência amaldiçoada. Mas não fiz nada dessa bobagem. Em vez disso, optei por ver aquilo como um pequeno milagre. Senti-me grata e surpresa por ter desempenhado um papel, por menor que fosse, nesse estranho desenrolar de eventos. Era o mais próximo que já me sentira da feitiçaria, e não estava disposta a desperdiçar aquela experiência incrível me prendendo a mesquinharias. Enxerguei o ocorrido como uma prova rara e esplêndida que as minhas crenças mais esdrúxulas sobre criatividade poderiam de fato ser verdade, de que as ideias são entes vivos, de que estão sempre em busca do colaborador humano mais disponível, de que têm vontade consciente, de que se movem de uma alma para outra e de que sempre tentarão encontrar o canal mais rápido e eficiente para chegar à Terra, assim como fazem os raios. Além disso, estava agora inclinada a acreditar que as ideias são também espirituosas, pois o que ocorreu entre mim e Ann não foi apenas fenomenal, mas também curiosa e encantadoramente engraçada. Bom, vou mais à frente. Só mais um pouco que está acabando, acho que pode concluir melhor. Vamos lá. Respirando e continuando. Vai ficar muitas reflexões dessa para a próxima faixa, hein? Propriedade. Acredito que a inspiração sempre se esforçará ao máximo para trabalhar com você, mas se você não estiver pronto ou disponível, ela poderá de fato optar por deixá-lo e procurar outro colaborador humano. Na verdade, isso acontece com frequência. É assim que certa manhã você abre o jornal e descobre que outra pessoa escreveu seu livro, dirigiu sua peça, lançou seu álbum, produziu seu filme, financiou seu negócio, abriu seu restaurante ou patenteou sua invenção, ou manifestou de alguma forma uma centelha de inspiração que você teve anos antes, mas nunca cultivou devidamente ou nunca conseguiu levar a cabo. Gente,
Isso acontece com frequência. Bora lá, continuar. Isso pode irritá-lo, mas não deveria, pois você não fez a sua parte. Não estava pronto ou aberto o suficiente ou não agiu rápido o bastante para que a ideia se consolidasse em você e se concretizasse. Portanto, ela partiu em busca de um novo parceiro e essa pessoa acabou por concretizá-la. Vou fazer um pequeno parênteses. Tem alguns poréns, né? Porque às vezes a gente tem essas ideias de várias dessas coisas e nas possibilidades que estão ao nosso alcance no momento, não é possível concretizá-la. E eu não sei agora aqui, e às vezes a gente se apega a ela, porque a gente quer realmente realizar. E aí se alguém fez, é tentar se trabalhar, né, talvez, num desapego. Mas é complexo isso. Eu reconheço e entendo, porque muitas vezes a gente quer. E a gente busca parcerias, tô falando por mim, tá? E às vezes a coisa não flui, sabe? Não desenrola, às vezes a coisa empaca, as oportunidades, né? Enfim, eu poderia falar aqui horas sobre isso, mas a gente continua, né? A gente respira e a gente não desiste nunca, então a gente continua, respira, vai recalculando a rota e deixa aquele projeto ali se não tá dando e busca de outras formas. Por exemplo, quem escreve em edital, né? Buscando patrocínio ou o que for, às vezes você escreve em vários e aí você fala, chega, tô de saco cheio. Mas aí você vê um edital e fala, pô, pode ser uma boa oportunidade, você se inscreve de novo. Acho que até que um momento essa magia aconteça e você é selecionado. Quem sabe, se Deus quiser, desejo boa sorte para você nos seus projetos, para mim no meu. E vamos respirar e continuar com fé. Deixa eu ver onde eu estava que eu me perdi. Espero que eu tenha chegado até o final do parágrafo. Mas vamos lá. Vou ler até de novo, de garantia. Não estava pronto ou aberto o suficiente e não agiu rápido o bastante para que a ideia se consolidasse em você e se concretizasse. Portanto, ela partiu em busca de um novo parceiro e essa pessoa acabou por concretizá-la. Depois que publiquei Comer, Rezar e Amar, não sei quantas pessoas, literalmente mais do que posso contar, me acusaram com raiva de ter escrito o livro delas. Era para esse livro ter sido meu, Rosnan, me fuzilando com os olhos na fila de autógrafos de algum evento literário em Houston, Toronto, Dublin, Melbourne. Eu estava planejando escrever esse livro um dia, você escreveu a minha vida. Mas o que posso dizer? Que diabos eu sei sobre a vida daquele estranho? Do meu ponto de vista, encontrei uma ideia desacompanhada, perdida por aí, e fugi com ela. Embora seja verdade que tive sorte com Comer, Rezar e Amar, sem dúvida tive muita sorte. Também é verdade que trabalhei como uma louca naquele livro. Lancei-me àquela ideia como um salmão se lança contra a corrente. Depois que ela penetrou na minha consciência, não deixei de segui-la por um momento sequer, até o livro estar pronto. Então pude ficar com ela para mim, mas também já perdi várias ideias no decorrer dos anos. Ou melhor, perdi ideias que acreditei, erroneamente, estarem destinadas a serem minhas. Outras pessoas acabaram escrevendo livros que eu queria muito ter escrito. Outros realizaram projetos que poderiam ter sido meus. Em 2006, por exemplo, flertei por um tempo com a ideia de escrever um livro de não-ficção sobre a cidade de Newark, em Nova Jersey, ao qual daria o título de... Ai, gente, pelo amor de Deus, inglês, muito inglês. Brick City, cidade de tijolos. Meu plano, em teoria, consistia em seguir o carismático novo prefeito de Newark, Cory Booker, e escrever a respeito de seus esforços para transformar aquela cidade fascinante, porém conturbada. Era uma ideia legal, mas que acabei não concretizando. Para ser honesta, parecia ser muito trabalhosa e eu já estava planejando outro livro, então nunca me empenhei o suficiente para colocá-lo em prática.
Em 2009, o Sundance Channel produziu e levou ao ar um documentário sobre a conturbada história de Newark. Gente, eu não sei se fala assim, tá? Me desculpe. Nova Jersey. Conturbada história de Newark, Nova Jersey, e os esforços de Cory Booker para transformar a cidade. O nome do programa era Brick City. Minha reação ao ficar sabendo disso foi de um puro alívio. Oba, não preciso lidar com Newark. Alguém já se encarregou da tarefa. Outro caso ocorreu em 1996, quando conheci um amigo próximo de Ozzy Osbourne. Ele me disse que Ozzy e sua família eram as pessoas mais estranhas, engraçadas, loucas e, surpreendentemente, amáveis que já conhecera. Você precisa escrever sobre eles, me disse. Deveria passar um tempo com eles e observar a maneira como interagem. Não sei exatamente o que você poderia fazer, mas alguém precisa realizar um projeto sobre os Osbourne, porque são incrivelmente fantásticos. Fiquei intrigada. Contudo, mais uma vez acabei não concretizando a ideia. E os Osbourne ficaram ao cargo de outra pessoa, com resultados notáveis, diga-se de passagem. Há muitas ideias que acabei não concretizando, e várias delas viraram projetos de outras pessoas. Outras pessoas contaram histórias com as quais eu estava intimamente familiarizada. Histórias que um dia chamaram minha atenção, que pareciam vir de minha própria vida ou que poderiam ter sido geradas por minha imaginação. Nem sempre fiquei indiferente à perda dessas ideias para outros criadores. Algumas vezes foi difícil. Em alguns casos, tive que ficar observando enquanto outras pessoas desfrutavam dos sucessos e das vitórias que eu havia desejado para mim. A vida é assim, mas é também cheia de belos mistérios. Então, com essa esperança, vamos encerrar essa faixa. Muito obrigada por ouvirem até aqui e até a próxima. Boa reflexão para vocês de tudo isso.